Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí, novidades do nosso Vascão. O Vasco que vai entrar em campo nesse próximo final de semana com chances de ficar na primeira divisão se vencer o Grêmio e acontecer um tropeço importante de um adversário diretíssimo do Vasco. Vamos trazer aqui como que está a situação do Vasco aí para tentar fugir do rebaixamento. Também vamos falar aqui da situação do Abel Braga, que pediu o boné, tá fora do Vasco. Vamos falar disso, vamos falar também aqui do Gabriel Peck, que está sendo cobiçado por mais um clube aí. A gente que já trouxe informações aqui do interesse do Palmeiras e do São Paulo no jogador, mais um clube entra na parada aí querendo o jogador. Também vamos falar aqui de 4 reforços que o Vasco vai ter para a partida contra o Grêmio. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, já sabe, né, cara? Se você já tá aqui há muito tempo, deixa o likezão, se inscreve no canal se você não tá inscrito aqui, tá me assistindo pela primeira vez, se inscreve aí. Muita gente acompanha o nosso canal, mas não tá inscrito. Falta muito pouquinho pra gente chegar aí a 200 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Pessoal, ontem a rodada foi muito boa para o Vasco, alguns jogos muito favoráveis ao Vasco, né? Principalmente a vitória do São Paulo em cima do Bahia e, claro, também a vitória do Fluminense frente ao Santos, né? Hoje também vamos ter um jogo muito importante que o torcedor vascaíno tem que ficar de olho, que é Atlético Paranaense e Cruzeiro, né? Ou melhor, Cruzeiro e Atlético Paranaense, porque o jogo é no Mineirão, infelizmente com torcida do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que teve aquela punição lá, porém o STJD, ó, fechou o olho pro Cruzeiro, liberou a torcida do Clube Mineiro. Eles vão ter torcida normalmente nesse jogo contra o Atlético Paranaense. O Cruzeiro ainda vai ser julgado novamente e pode ser que no último jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que será em casa contra o Palmeiras, pode ser que eles não tenham torcida. Isso é muito importante para o Vasco. Mas o fato é de que hoje o grande rival do Vasco nessa luta contra o rebaixamento é o Bahia. O Bahia que perdeu ontem e se perder para o América Mineiro e caso o Vasco conquiste os 3 pontos contra o Grêmio, o Vasco estará garantido, 100% garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Extremamente importante o Vasco conseguir uma vitória contra o Grêmio e, claro, secar muito o Bahia. Até brinquei ontem, após aqueles jogos lá que o Bahia perdeu para o São Paulo, que o Vasco poderia muito bem chegar lá no América Mineiro, perguntar quanto vocês querem aí para ganhar o jogo do Bahia, né? O Vasco juntar ali com o Santos, com o Cruzeiro, com o Fortaleza, que ainda tem chance de ser rebaixado, para fazer ali um montante bacana e entregar para o América Mineiro, pelo menos fazer frente ao Bahia, né? O América Mineiro, jogar da maneira que jogou contra o Vasco em São Januário, vai ganhar do Bahia, porque o Bahia é um time horroroso. O Corinthians abriu as pernas pro Bahia claramente naquele jogo lá na Itaquera. O Bahia atropelou o Corinthians, com certeza conseguiu ter uma nova vida dentro do campeonato. Se o Corinthians tivesse jogado o que jogou contra o Vasco, teria ganhado o Bahia, e o Bahia hoje já estaria rebaixado para a segunda divisão. Porém, a situação se complicou devido à derrota do Vasco, mas ainda temos uma grande chance de ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Para quem não sabe, o Vasco só depende de si mesmo para permanecer. Aí que é o problema, né, cara? Muita gente fica coçando a cabeça, pô, depender de si mesmo é um problemão pro Vasco, mas é melhor do que precisar de outros resultados para sair, por exemplo, da zona do rebaixamento. Hoje o Bahia está trancado lá dentro, esperamos que ele não saia da zona do rebaixamento e que o Vasco fique na primeira divisão. Para esse próximo jogo do Vasco aí contra o Grêmio, vamos ter voltas importantes, né? O Vasco vai ter 4 retornos aí de jogadores que cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo na partida contra o Corinthians, que fizeram uma falta danada. Nunca imaginei que iria falar isso aqui, mas o Léo Pelé fez muita falta na zaga do Vasco naquele jogo, porque infelizmente o Ramon Dias acabou utilizando o horroroso Capasso, totalmente sem ritmo de jogo, para atuar titular na zaga naquele jogo, né? E sem falar que o Medel também estava bem baqueado, o Medel não estava bem, errou feio no primeiro gol do Corinthians, e com certeza foi uma das piores partidas do Medel com a camisa do Vasco. Falar o que também do horroroso Zé Vitor, né, cara? Um jogador que nem deveria mais estar no plantel do Vasco. O Vasco tinha que ter rescindido o contrato dele após o jogo contra o Corinthians. Uma loucura que esse cara fez, querer caçar confusão com o Verratti, um dos principais jogadores do time, e o cara não fez absolutamente nada ainda para ser jogador do Vasco. Então nada justifica a permanência dele vestindo a nossa camisa. E além do Léo Pelé, que vai voltar, também vamos ter o Maicon, que também fez uma falta gigantesca na zaga do Vasco, cara. Como fez falta o Maicon, o principal desfalque do Vasco, na minha opinião, nesse último jogo contra o Corinthians, vai estar de volta e tomara como titular nesse jogo aí contra o Grêmio. Também vamos ter o retorno do Robson Bambu, que é reserva, e também do Marlon Gomes, que também é um jogador que ganhou a posição titular, apesar
apesar de eu ter gostado um pouquinho do início do Jair, o início dele foi bom, mas depois caiu bastante. O Vasco não conseguiu manter um bom nível ali no meio-campo e infelizmente o Corinthians engoliu o Vasco, tanto no meio-campo e também na defesa. Eu acredito que para esse jogo contra o Grêmio, o Ramon Dias deverá escalar um time mais defensivo, né? Eu acredito que o Vasco vai se arriscar pouco para tentar ir só na boa para conseguir os 3 pontos e quem sabe a garantia na Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários aí o que você espera para esse jogo tão importante. Vamos secar bastante o Cruzeiro hoje e também secar o Bahia na próxima rodada, que vai pegar o América Mineiro fora de casa lá no Independência. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. O Abel Braga já decidiu aí sair do Vasco. Ele já teria pedido o desligamento do nosso clube para acertar a sua ida ao Internacional. Bastante criticado pelo torcedor vascaíno. O Abel Braga está praticamente fora do Vasco. Ainda não foi oficializado, mas de acordo com o jornalista Juliano Machado, essa possibilidade dele ir para o Internacional é muito grande e também vai se juntar ao D'Alessandro, que está inclusive trabalhando no Cruzeiro, que deverá sair também do Cruzeiro, pedir seu desligamento do Clube Mineiro para também retornar ao Internacional. Uma boa notícia, já que o Abel Braga não fez absolutamente nada de relevante desde que foi contratado pelo Vasco. Desfalque do Vasco aí nos últimos jogos, o atacante Eric Marcos segue vetado pelo departamento médico e não enfrentará o Grêmio aí no próximo domingo. O jogador que sofreu um problema muscular na coxa durante a vitória contra o Botafogo por 1-0 em São Januário, jogo que foi válido pela 32ª rodada do Brasileirão, no último dia 6 de novembro. Desde então, o técnico Ramon Dias tem buscado uma alternativa de velocidade para o ataque vascaíno. E pode ser, quem sabe, o Vasco jogue somente com 2 atacantes nesse jogo contra o Grêmio, né? Tanto ali com o Gabriel Peck e também o Verratti, e saindo o Payet, entrando um jogador de mais contenção no meio campo. E além do Eric Marcos, outros jogadores que não atuam mais nessa temporada são aí o atacante Orejano, que fraturou a sua mão. Poderia muito bem estar jogando em campo, mas infelizmente o jogador optou em engessar o seu braço e está fora aí da temporada. E também o volante De Luca, que já está lesionado desde o Campeonato Carioca. Bom, e o último jogo do Vasco aí no Campeonato Brasileiro será em casa contra o Red Bull Bragantino, e o Vasco informou hoje que todos os ingressos já estão esgotados, né? Poucas horas os torcedores vascaínos esgotaram todos os ingressos para essa partida, um jogo que pode ser determinante para o Vasco ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, mas a gente, lógico, quer que o Vasco fique já garantido já no próximo domingo, né? Que conquiste um milagre contra o Grêmio e também que o América Mineiro vença o Bahia. Vale ressaltar que para o jogo de hoje do Grêmio contra o Goiás, se o Soares tomar o terceiro cartão amarelo, ele vai ficar de fora do jogo contra o Vasco. Importante a gente dar uma secadinha ali para o Soares tomar um amarelinho e desfalcar o Grêmio, já que ele é o principal nome do ataque gremista, né? Um jogador muito importante. Sem ele, o Grêmio é presa fácil também, porque não tem um centroavante à altura no banco de reservas. E, claro, Soares é um jogador extraordinário, né? Torcemos para que, quem sabe, o Goiás faça uma pilhazinha ali para provocar o Soares para ele tomar o terceiro amarelo e ficar de fora desse jogo tão importante contra o Vasco no próximo domingo. Bom, e de acordo com sites especializados, o Vasco tem 32% de chance de rebaixamento e 14,4% de Sul-Americana. Após a derrota contra o Corinthians, a porcentagem de rebaixamento do Vasco chegou a bater a casa de 55%, porém vieram os bons resultados aí, a derrota do Bahia, a derrota do Santos, que fizeram com que diminuísse essa porcentagem de chance de rebaixamento do Vasco. Porém, a chance de Sul-Americana hoje é bem remota, 14,4% apenas, mas o interessante para o Vasco, lógico, é sempre ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do Gabriel Peck, né? O jogador que vem sendo um dos principais nomes do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Vasco nessa temporada, jogador que vem sendo muito útil com o Ramon Dias, evoluiu demais com o treinador argentino e com certeza ele vem sendo peça fundamental para o Vasco tentar fugir do rebaixamento. O jogador já vem despertando interesse de vários clubes devido às boas atuações. A gente já trouxe aqui no canal o interesse do Palmeiras e também do São Paulo nesse jogador. Ontem à noite surgiu informações que o Atlético Mineiro é mais um clube interessado em contratar o Gabriel Peck para a próxima temporada. O Atlético Mineiro pretende fazer algum limpo ali no time, né? Dispensar alguns jogadores que já estão mais tempo no clube e tentar trazer novos jogadores. O Gabriel Peck se encaixa perfeitamente no perfil de jogador que o Atlético Mineiro está buscando. Eu acredito que esses times vão vir muito fortes em cima do Vasco para tentar contratar o Gabriel Peck. Hoje eu não sei quanto que é a multa do jogador,
De acordo com o site Transfer Market, o jogador está avaliado em 3 milhões de euros. Isso giraria um pouco mais, de 16 milhões, 17 milhões de reais. O jogador que, como eu disse, vem vivendo um ano de afirmação, apesar de conviver com algumas críticas de vários torcedores. Ele ainda é o artilheiro do Vasco na temporada, com 14 gols, além de ter contribuído com 5 assistências nos últimos 48 jogos feitos, né? Um jogador muito importante aí nessa sequência de Brasileirão. Eu acredito que se o Vasco receber uma proposta boa, o Vasco vai vender sim o Gabriel Peck. Como eu disse, eu não sei quanto que é a multa do jogador. Se você souber, se você já ter visto aí em outros canais ou algum jornalista falando, deixe aí nos comentários para enriquecer o nosso vídeo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.